O segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, passagem bastante conhecida nossa, vamos estar externando nesta noite. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Texto bastante interessante para a glória de Deus. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, o número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaam de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Aleluia. Que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi, com toda a casa de Israel, se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com bandeiras e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu a usar a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Maravilha, texto muito maravilhoso, interessante. E disso nós entendemos pela palavra de Deus que a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus. Quando os filhos de Eli pelejaram com os filisteus, a arca foi tomada. E a arca de Deus foi colocada perante Deus Dagom dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus feriu Deus Dagom. E viram todo aquele povo com chagas, com pestes. Então eles devolveram a arca de Deus para Israel de novo. E a arca ficou na casa de Abinadab por muitos anos, irmãos. Assumiu o rei Saul o trono e não se preocupou com a arca de Deus. A arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca de Deus, ela ficava no lugar santíssimo, atrás da cortina, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele levava o sangue do animal, trago por toda a nação, e ele colocava sobre os querubins que ficavam por cima da arca, no propiciatório, e Deus se manifestava a sua graça e a sua misericórdia sobre todo o povo, e cobriu o pecado do povo. E a Bíblia diz então que Saul não se preocupou com a arca de Deus. E quando Davi ele assume o trono de Israel, ele se preocupa então com a arca de Deus, porque a arca de Deus, pastor, ela simbolizava a presença de Deus. E sem a presença de Deus ninguém pode ficar. Porque sem a presença de Deus o povo fica seco, fica desanimado, fica angustiado, fica frio, gelado, fica oco. Sem a presença de Deus não tem como sobreviver, não tem como viver sem a presença de Deus. E Davi, quando ele assume o trono, vem a preocupação dentro dele: precisamos novamente trazer a arca de Deus no lugar onde ela nunca deveria ter saído. Então ele convoca os principais do seu reino e ajuda aquela multidão de pessoas com instrumentos. Eles vão até a casa de Abinadab para buscar a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto. E a Bíblia diz que eles colocaram a arca em cima de um carro novo. Eu frisei aqui por 3 vezes. E colocaram a arca de Deus em cima de um carro novo. E estava tudo
maravilhoso. A ideia de Davi foi fenomenal. O desejo do coração de Davi foi bom. Ele consultou o povo, pastor, irmãs, e o povo também se alegrou. E o povo foi à vontade do povo também buscar a arca de Deus. Eles trouxeram a arca de Deus, colocaram no carro novo e vinham fazendo um culto maravilhoso. Parecia que não faltava nada, porque tinha instrumentos, tinha sacerdote, tinha um rei, tinha todo mundo estava cultuando a Deus, mas de repente uma pessoa morre no meio do trajeto. E ele diz que os bois tropeçaram e a arca da aliança ia caindo, e o moço teve uma boa intenção de não deixar a arca cair. E ele estendeu a mão para segurar a arca que estava caindo no carro. A Bíblia diz então que Deus ele fere Uzá. Ele morre ali, naquele lugar. Então Davi, ele se entristece com aquele episódio. Porque parecia um culto perfeito, irmão Rogério. Tem lugar que a gente está, que tem louvor, tem tudo, irmãos. Parece um culto maravilhoso. Mas, no fundo, está faltando algo. Aqui parecia um culto normal, pentecostal. O povo se alegrava, o povo cantava, tocava instrumentos. Davi se alegrava, o povo estava feliz com aquela intenção de Davi. Foi aprovado pelo povo, mas de repente, no meio daquele culto, acontece algo que ninguém esperava. O homem morre. Davi então, ele para, se entristece, ele faz uma pergunta: como iremos trazer a arca de Deus? Irmãos, nós temos um modelo deixado por Deus pela sua palavra. Cada denominação segue um modelo. Aqui no Ipiranga nós temos um modelo. O pastor Alfredo, quando fundou esse ministério, quando recebeu do seu sogro para conduzir aquele rebanho de pessoas, aproximadamente 150 pessoas, acredito que ele teve a reunião com seus obreiros e falaram: como é que nós vamos aqui administrar o Ipiranga? Como é que vai ser as normas da igreja? Como é que vai ser a doutrina? Vai ser a doutrina bíblica dos apóstolos. Mas nós vamos colocar costumes aqui que nós achamos por bem praticar dentro da palavra, que a qual as pessoas vão vir e vão se adequar a esse costume. Então foi dado um modelo ao Ipiranga. Então aqui tinha um modelo de ser carregado a arca. E Davi, depois daquele episódio, ele se entristece e ele faz uma pergunta: como traremos novamente para Israel a arca de Deus? Como traremos? Aleluia. E a Bíblia diz que então ele deixa a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, na casa de um homem chamado Obed-Edom. Homem desconhecido, homem muito simples, homem que ninguém conhecia, não era uma pessoa assim que chamasse a atenção. E a Bíblia diz que deixa a arca na casa de Obed-Edom, e de repente a casa daquele homem começou a modificar, irmã Regina. Aquela casa daquele homem começou a ter uma transformação. Começou a ter algo diferente. De repente aquele homem começou a ser notado. A Bíblia diz que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Foi o suficiente para Deus prosperar aquele homem. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que ele fazia, mas algo ele fazia para agradar a Deus. Porque Deus mudou a história dele. Quando a presença de Deus está na casa, aleluia, ela começa a ter uma transformação. Ela começa a ter uma mudança. Ela começa a tomar rumos diferentes. Deus começa a mudar a trajetória das pessoas. Deus começa a mudar as vidas das pessoas. Deus começa a abençoar a vida das pessoas. Durante 3 meses que a casa, a arca da aliança foi na casa de Abinadab, irmãos. Por mais de 20 anos ou 20 anos,
Bíblia diz que quando Davi não consegue então levar a arca por causa dessa morte, ele deixa então na casa de Obed-Edom. Deus começa a prosperar a vida daquele homem. Eu acredito, irmãos, que na casa de Obed-Edom, ele olhava aquele instrumento aí, ele olhava aquela arca como se fosse um baú. A Bíblia diz que ela media 2,5 côvados de comprimento, por 1,5 côvados de largura e por 1,5 côvados de altura, mais ou menos 1,20 m por 90 de profundidade. E a Bíblia diz que aquela arca era feita de madeira de cetim e era coberta com ouro por dentro e por fora, simbolizando também a natureza divina de Jesus, também simbolizando a natureza terrena de Jesus Cristo. A Bíblia diz que naquela arca tinha um propiciatório feito totalmente de ouro batido, ouro puro, com 2 querubins alados, de uma extremidade da outra, e as suas asas cobriam a arca, e os querubins olhavam para dentro da arca. Era um instrumento maravilhoso, irmãos. Eu acredito que aquela arca foi depositada na casa de Obed-Edom. Ele começou a adorar, ele começou a sentir a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E eu acredito que ele começou a adorar. Aleluia! Há uma diferença, irmãos. Quando nós começamos a adorar a Deus, nós sentimos a presença do Senhor. Eu acredito que ele começou a admirar aquela arca. Aleluia! Eu acredito que todo dia pela manhã ele acordava, ele começava, não sei se a Bíblia não fala, mas eu imagino, eu posso conjecturar. A Bíblia me dá base para isso. Eu posso fazer uma conjectura. Eu acredito que ele limpava a arca. Eu acredito que ele ficava admirado pelo objeto tão maravilhoso, irmãos. O cuidado que ele tinha com a arca de Deus. E Deus começou a sondar o coração de Obed-Edom. Ele começou a adorar, ele começou a se admirar aquele instrumento, aquela arca. Ele começou, talvez, falar que arca maravilhosa, que coisa linda. Aleluia! E Deus então começou a mudar a vida de Obed-Edom. E a Bíblia diz que por 3 meses Deus prosperou. Ele fez notório em toda aquela região. E houve quem espalhasse e disse: olha, rei, a casa de Obed-Edom não é mais a mesma, porque houve uma transformação, houve uma mudança. Onde ninguém tinha ouvido falar dele, começou a ser falado em toda aquela região, porque Deus o abençoara, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Quando onde está a presença de Deus, aleluia, não tem como ser a mesma coisa, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Onde está a presença de Deus, há uma mudança, há uma transformação. E Deus começa a prosperar, irmãos. Por isso que nós temos que sempre ter conosco, irmãos, a presença de Deus em nossas vidas, através do seu Espírito Santo. Porque Ele nos anima. Você fala assim: eu não vou para a igreja e não está frio. Ele fala assim: mas vai. Mas não vai. Ele começa a te animar, começa a te impulsionar. Ele começa a falar no teu coração, você começa a sentir a presença de Deus. Aí o Espírito Santo nos traz para a casa de Deus. Mas quando nós não temos a presença do Espírito Santo, a gente sai em tudo, né? Faz de qualquer jeito. Se der para ir, eu vou. Se der para fazer, eu faço. Hoje não vou dar para ir, não vou. Porque não tem a presença do Espírito Santo, está vazio. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, ele nos anima, nos fortalece. Muitas vezes com dores, desanimado, cansado. Nós falamos: não vou para a casa de Deus. Eu vou adorar Deus. Eu vou buscar Deus. Aleluia. Porque Deus ele me salvou. Deus ele me resgatou. Aleluia. Deus ele me transformou. Você começa a ser grato a Ele. Então você começa a sentir renovado. Deus vai te renovando. Deus vai te avivando.
você vai sendo renovado pelo Espírito Santo dele, porque ele que nos proporciona isso. A Bíblia diz então que Davi, quando soube que Deus prosperara Obed-Edom, então ele volta novamente para trazer, para levar novamente a arca da aliança. Eu acredito, irmãos, que nesse intervalo de tempo, Davi foi consultar os manuscritos, porque para tudo tem uma receita, irmãos. Para todas as nossas dúvidas tem uma resposta. Para todos os nossos questionamentos tem uma resposta da parte de Deus, da palavra de Deus. Por isso que nós temos essa bússola. Eu acredito que Davi foi consultar os manuscritos, os pergaminhos. Eu acredito que ele leu lá no livro de Êxodo, mais ou menos no livro versículo 29. Eu acredito que ele viu como se deveria trazer a arca. A Bíblia diz que a arca era feita de madeira de cetim, coberta de ouro por dentro e por fora, e nas extremidades da arca era colocado 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro. Argolas bem feitas, banhadas com ouro, 2 varais de madeira também, de cetim, coberto com ouro, e aqueles varais era para ser colocado dentro das argolas, nas extremidades da arca. E os sacerdotes levariam a arca no ombro, 2 na frente e 2 atrás. E tinha um modelo de levar a arca, pastor. Tinha uma forma de carregar a arca. Segundo os estudiosos, eles davam 6 passos com a arca, paravam e sacrificavam o Senhor. Davam mais 6 passos, paravam e sacrificavam o Senhor. Tinha uma forma da arca ser conduzida, irmãos. Nós temos um modelo a ser seguido. Aleluia! E nós precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Porque se não for feito assim, com certeza acontecerá uma morte espiritual. Aqui aconteceu a morte física de usar, porque levou a forma, a arca, do modelo dos filisteus. Muitas das vezes nós queremos imitar os filisteus. Muitas das vezes nós queremos imitar o mundo. E a Bíblia diz que nós somos o mundo, mas não somos o mundo. Aleluia, nosso modo de viver é diferente, irmãos. Nosso modo de andar é diferente, de falar é diferente, de vestir também é diferente. Glória a Deus. O modo de conduzir as nossas vidas é diferente, irmãos. Porque aqui tem um modelo. Ah, mas lá pode, lá está feito, mas lá é lá. Aqui é aqui. Aleluia. Então cada lugar tem a sua forma de ser conduzido. E aqui nós temos um modelo deixado pelos nossos patriarcas. Nós devemos esquecer do modelo deixado. Davi no consultou e sofreu essa decepção. A Bíblia diz então que ele volta então e agora leva a arca da forma correta, pelos sacerdotes, com as varas colocadas nas argolas e sacrificando ao Senhor. Que nós possamos conduzir nossas vidas, irmãos, da forma que Deus tem falado através do seu Espírito Santo, para conduzirmos a nossa vida. Deixarmos ser orientados pelo seu Espírito Santo. Deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. E sermos obedientes à sua palavra. Porque fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos. A nossa casa espiritual e também a nossa casa física prosperará. Porque nós vamos fazer conforme está escrito na palavra. E fazer conforme está escrito na palavra não tem como prosperar. Deus nos renovará. Deus nos dará dons espirituais. Nos dará discernimento. Nos orientará. Aleluia. Nos dará estratégia. Aleluia. E o nome dele será glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Os nossos problemas serão resolvidos. E o nome dele será glorificado. Glória a Deus. Se assim fizermos, que nós possamos ficar com essa palavra, irmãos, e conduzirmos a nossa vida pautada pela palavra de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo, e fazendo assim, nós seremos abençoados
E o nome de Jesus será glorificado na minha vida e na vida dos irmãos, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Finalizando o trabalho do Senhor essa noite, o pastor será dando a bênção apostólica, lembrando que domingo que vem, né, pastor? Será o nosso culto de missão, que será nesse quarto domingo, mas no próximo mês acontecerá no segundo domingo. Amém. De cada vez, amém? Estará conosco no próximo domingo o irmão presbítero Sérgio, lá da Vila Carioca, para a glória de Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por tudo que foi tratado nesse santuário, pela vida dos teus servos que vieram à tua casa te adorar, pelas tuas servas que louvaram o teu santo nome. Também te pedimos, Senhor, aqueles que não vieram à tua casa, aqueles que por diversos motivos não vieram, você conhece o motivo de cada um, que o Senhor possa estar se fortalecendo, o Senhor possa estar despertando o teu povo, Jesus, que o Senhor possa estar orientando através do teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Deus, continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, que nós possamos ser conduzidos pelo teu Espírito, através da sua palavra, Senhor. Continua conosco, nos leva para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dê uma noite na tua presença, no sono repousante, ó Pai. É que nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus não só hoje, mas permaneça para todos sempre, todos digam amém.